Nós vamos falar hoje sobre 7 conselhos de Jesus para vencer as preocupações da vida. 7 conselhos de Jesus para vencer as preocupações da vida. Diga glória a Deus. Abra sua Bíblia lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, a partir do verso 25. Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, a partir do verso 25, e vocês sabem que eu adotei uma nova tradução agora. Eu estou lendo na tradução NVT, nova versão transformadora. É uma tradução que flui mais. Vocês vão ver na própria leitura. E eu quero falar hoje sobre vencer as preocupações da vida. Você anda muito preocupado, inquieto, ansioso? E nesses anos andando com Jesus, eu vou te dar 7 conselhos para você vencer as preocupações. E isso vai economizar muita terapia. Muita terapia. Pastor, você é contra a terapia? Não, eu sou muito a favor. Eu acho que você deve fazer terapia. Mas antes da terapia, tem a Bíblia Sagrada. Então essa mensagem pode fazer você parar com as suas terapias. Mas se não, continua fazendo a terapia. Pastor, se a terapia não resolver, toma remédio. E se o remédio não resolver? Se interna, mas tem que ficar bom. Importante é você ficar bem. Saúde mental é umas dádivas que Deus nos deu. Sim ou não? 7 conselhos que Jesus nos dá para vencer as preocupações da vida. Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, segundo Lucas. Jesus, palavras de Jesus. Por isso eu lhes digo, que não se preocupe com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que a comida? E o corpo não é mais que a roupa? Observe os pássaros. Eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiro, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos do que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupados que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observe como crescem os lírios do campo. Não trabalham e nem fazem roupas. E no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aí e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas meu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Diga glória a Deus. Eu quero compartilhar com você 7 coisas rapidinhas sobre como você lidar com as preocupações da vida. Você sabe que todas as gerações sofreram com preocupações e ansiedade, mas essa geração é a geração que a ansiedade é o problema número 1. Todas as gerações tiveram preocupações com a vida, com comer, o que vestir, todas as gerações. Não houve uma pessoa que viveu nesse planeta, exceto Jesus, que não passou por preocupações e por ansiedades. Todas passaram, mas nenhuma geração foi tão ansiosa como esta geração. Todos nós, em algum momento, ficamos ansiosos. Todos nós,
em algum momento, ficamos preocupados com amanhã, preocupados com o futuro, preocupados com a nossa família, preocupados se nós vamos ter o que comer, o que beber. Mas é interessante que essa preocupação, Jesus, ele nos dá alguns conselhos, porque não tem como hoje eu falar para você, você nunca mais vai ficar preocupado. Não tem como você sair de hoje e eu falar, daqui para frente, depois dessa pregação, você nunca mais terá uma ansiedade. Não, isso eu não posso dizer para você. Mas lendo a Bíblia Sagrada, você crê na Bíblia Sagrada? Você crê que Jesus disse essas palavras? Crê nisso? E aqui eu quero compartilhar com você 7 coisas, 7 conselhos que eu aprendi com Jesus, para que quando vem a ansiedade, eu saiba lidar com ela. Você ainda está aí comigo? Dá um glória a Deus aí. Você que está chegando hoje, nós somos uma igreja barulhenta, que aqui tem muito corintiano. Porque a torcida do Corinthians não consegue ficar quietinha, eles têm que fazer alguma coisinha. Não é isso, Will? E se prepare para hoje. Mais ou menos. Então vamos lá. Você está aí, apóstolo? Pode dizer um glória a Deus? Primeiro conselho de Jesus para a gente lidar, para a gente saber lidar com a ansiedade, faça a diferença entre precaução e preocupação. Você sabe quantas pessoas aqui têm acima de 50 anos? Tem umas que não levantaram a mão, mas tudo bem, eu acho que você tem mais de 50, mas está bem. Mas você sabe que nós vamos ficando mais velhos, nós vamos ficando mais precavidos, sim ou não? Quanto mais velho você vai ficando mais precavido. Por exemplo, se você usa óculos, quando você vai viajar, você leva 2, porque um pode quebrar, você tem o outro, sim ou não? Você vai ficando mais velho, você fica precavido, e isso não é ruim, isso é bom. Eu mesmo, quando eu vou por aí pregar em conferências, e geralmente eles põem alguém para acompanhar a gente, para levar no aeroporto, para levar no hotel, e eles põem alguém assim. E eu me lembro que uma das conferências que eu preguei lá no Rio de Janeiro, chegou um menino e falou: pastor, aqui está a sua passagem de volta, põe aí no seu celular. E você sabe, eu sou uma geração que não tinha internet, eu sou da geração do papel. E aí o menino me deu lá o número lá da passagem, eu botei no celular, botei aqui no celular, e ele falou: está tudo certo. Eu falei: tudo certo não, eu quero o papelzinho do bilhete. Ele falou: pastor Silvio, o senhor é um homem moderno, o senhor não precisa estar aí no celular. Eu falei: filho, eu sou um homem moderno, mas eu sou um homem precavido. Porque se o celular dá um pau, se tem um problema na internet, se eu derrubar o celular, acabar, eu chego lá no aeroporto, eu falo: por quê? Eu quero papelzinho. E o menino insistiu: eu não vou te dar o papelzinho, pastor, para o senhor aprender. Eu falei: se você não me dá o papelzinho, eu não saio daqui para o aeroporto. Mas isso é o quê? Precaução. Agora, não confunda precaução com preocupação. É importante, por exemplo, você se precaver para o futuro, guardar um dinheirinho? Sim, porque veja bem, tem pessoas que elas não pensam no futuro, e vão ficar ansiosas lá no futuro, e elas não precaveem nada. Elas ganham R$2.000, e elas gastam os 2.000, ela não pensa no futuro. Esses dias eu estava conversando com um irmão, vou dizer para você, ele ganha mais de R$10.000, é um bom salário, não é? Mais de R$10.000, e na conversa, ele ficou preocupado, porque a empresa que ele trabalha, atrasou o salário 15 dias, e eu falei: mas qual o problema? Ele falou: pastor, eu não consegui pagar minhas contas. Falei: mas você ganha mais de R$10.000 e você não tem nada guardado para quando a firma atrasar, para você ter uma precaução? Não, não tenho nada. Fiquei preocupado, pastor, quase que eu surtei, minhas contas atrasaram. Mas uma pessoa dessa vai ter problema lá no futuro. Não vai ter? Lá no futuro ela vai ter problema, porque ela ganha um valor e ela gasta tudo. E aí ela não vai ter
paz no coração, porque quando a empresa atrasar um dia o pagamento, ela vai ficar o quê? Preocupada. Agora, deixa eu falar para você, essa é uma igreja que as pessoas de mais idade vêm nesse culto. E não adianta você falar que não. Eu não sou cego. Você precisa precaver o seu futuro. Fazer um fundo, ter uma previdência privada. Você tem que ter espaço lá no futuro para você viver uma vida mais tranquila. Entendeu? Vocês não estão dizendo amém, porque você gasta tudo. Você gasta tudo que você ganha. E aí lá no futuro, aí você vai falar, a empresa vai atrasar um dia, 2 dias. Olha essa empresa, vou botar na justiça. Filho, o problema é você, não é a empresa não. Agora, quanto mais velho você fica, mais precavido você fica. Por exemplo, eu tenho certeza que as irmãs aqui mais velhas, elas têm uma sombrinha na bolsa. Acertei. E isso não é adivinhação não, é constatação. Por quê? Pode chover. Entendeu? Porque isso é o quê? É errado isso? Claro que não, irmão. Você não deveria gastar tudo que você ganha. Você deveria guardar parte do que você ganha para pensar no seu futuro. Nós vivemos num país que oscila muito a economia, muda muito os governantes, e você não sabe o dia de amanhã. Agora, não confunda precaução com preocupação. Aqui, Jesus, ele fala que nós não devemos andar preocupados com a vida. Mas você não anda preocupado, mas você tem que fazer a sua parte nessa história. O que é preocupação? Preocupação é aquela ansiedade. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: não fica preocupado com o seu futuro, não fica preocupado com essas coisas, porque a ansiedade, a preocupação é uma energia mal gasta. Você está pensando em algo que pode acontecer lá no futuro, você está gastando uma energia que não era para você gastar, é uma energia que você está gastando mal, é uma antecipação do que pode ser. Mas eu vou dizer para você, a maioria das coisas que você se preocupa não vão acontecer. Tem uma pesquisa que foi feita no Instituto Cristão nos Estados Unidos, que diz assim, que 90% das coisas que a gente teme, não acontecem. 90% das coisas que eu temo e que você teme, não vão acontecer. Então, Jesus está dizendo, não se preocupe, por quê? Começa com ansiedade. Mas se você não saber lidar com a ansiedade, ela pode fazer o quê? Virar um pânico. Tem pessoas que, porque não cuidaram da ansiedade, elas entraram numa paranoia, elas entraram no estado paranoico. E o que é uma pessoa paranoica? É uma pessoa com medo sem razão de ser. Paranoico é aquela pessoa que vive um susto constante, ela está sempre assustada. Está sempre assustada. E a ansiedade, a preocupação, ela pode trazer essa paranoia na vida de uma pessoa. Aí você precisa de tratamento. Então, a ansiedade, ela nos imobiliza. A ansiedade, ela nos constrange. A ansiedade, ela nos engessa. A ansiedade traz a paranoia. E a paranoia é aquele estado de susto constante. Já viu pessoa que está sempre assustada? Está assustada. Já viu naqueles filmes de documentário que quando uma serpente vê um animalzinho, o animalzinho paralisa? Aí tem pessoas que falam assim, não, é que a cobra tem um poder de encantamento. Filho, cobra nenhuma tem poder de encantamento. Aquilo lá foi a presa que entrou em pânico e paralisou. E agora? Agora Jesus, meus irmãos, ele nos aconselha, ele fala assim, não fique preocupado com a vida, porque quando você anda no estado de preocupação, você não está confiando em Deus. Quando começa a ansiedade, é que a fé está indo embora. Então, não confunda preocupação com precaução. Seja uma pessoa precavida, mas não ansiosa. Confia no Pai do Celestial, que Ele vai sustentar você, em nome de Jesus. Segundo conselho que eu aprendi com Jesus, para lidar com a ansiedade, é: reconheça que a vida é mais importante que as coisas. Olha só o que ele diz no verso 25. Por isso eu vos digo, que não se preocupe com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. E Jesus faz a pergunta, é uma pergunta retórica, que já tem a resposta. Ele diz assim, a vida não é mais que a comida? E o corpo não é mais do que a roupa? Então Jesus, ele fala, por que você está preocupado?
Jesus lembra que a vida é mais do que a comida, e o corpo é mais do que as vestes. Então, a segunda coisa que eu vejo Jesus nos aconselhando assim, Ele te deu vida. Respira fundo aí. Ele nos deu vida, e a vida que Ele nos deu é muito mais importante que a comida, filho. Deixa eu falar para você. Tem gente aqui que come bem. Agora, comer bem não é comer muito. Tem comer com qualidade. Agora, tem gente aqui que não tem condições de comer tão bem. Mas, nem comendo tão bem, Deus sustenta você. Deus não promete a manteiga no pão. Mas o pão, Ele promete. Às vezes vai faltar o amendocrem. Você é da época do amendocrem? É? Mas o pão Ele garante. Então, muitas vezes você está preocupado por quê? Ah, será que eu vou ter amanhã o que comer? Vai ter. Davi disse assim: eu sou um velho, fui moço, mas jamais vi o justo mendigar o pão. Você nunca vai mendigar o pão, sempre haverá o pão, a provisão de Deus para você. Aleluia. Agora, frutos do mar, comida japonesa, churrasco, não há garantias. Não há garantias. Por isso, se você não tiver condições, come o arroz, feijãozinho com quiabinho ali e dá glória a Deus. Paulo, o apóstolo, ele diz assim: olha, eu aprendi a viver o contentamento, com a fartura ou na escassez. Às vezes você vai poder, que nem o pastor Jefferson, ir lá no Garopa e pagar 500 conto na conta. Mas às vezes você vai chegar em casa, vai ter um arrozinho com quiabo, e você vai comer bem, e vai dar glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Um arrozinho com coentro. Com ovo? Aleluia. Olha, Natal, se tem uma coisa que eu aprendi com a minha mulher internada, é fazer o ovo. Eu e meu filho, o que vai ser amanhã? Ovo. Nunca comi tanto ovo na minha vida. Volta, pastora Miriam, volta em nome de Jesus. Agora, às vezes, você quer comer muito bem, mas você não tem o dinheiro para isso. E aí você gasta o que você não tem, e aí você tem problema. Esses dias eu estava conversando com um casal, eles ganharam um jantar num restaurante que tem estrela Michelin. Você já ouviu falar? Restaurante que tem estrela Michelin, para você ter uma ideia, em São Paulo, no Brasil, só tem dois. Eu nunca fui, nem passei perto. E esse casal, amigo nosso, ganhou de presente o aniversário de casamento, ganhou para ir no restaurante que tem estrela Michelin. E eles estavam me contando que chegaram lá, você não pede o cardápio, eles vão trazendo. Vem o vinho importado, vem a comida não sei do chefe não sei da onde, vai vindo e você vai aceitando ou não. E eles comeram, gostaram muito. Aí quando eles iam embora, o garçom falou assim: não, mas o presente que deram para vocês não estava a taxa do garçom. Aí essa pessoa falou assim: mas taxa de garçom é 10%. E quando o garçom veio com a taxa dos 10% do jantar, eles tiveram que parcelar no cartão a taxa do garçom. Então, você tem que saber onde você vai. Você tem que saber onde você vai, senão você não consegue pagar nem a taxa do garçom. Mas se Deus te deu, e você tem dinheiro, desfrute. Porque tem pessoas também que têm dinheiro e não desfrutam. Esse é o outro lado da moeda.
Tem gente que é assim, ó, tá comendo que nem eu, arroz e ovo, mas ele poderia estar num garopo, ele poderia estar numa churrascaria, ele poderia, mas é assim, é um munheca, um mão de vaca. Isso é uma ansiedade também, porque fica pensando muito no futuro, filho. Viva, desfruta. Se Deus te deu, desfrute, vive em paz para a glória de Deus. Quantos podem dar um glória a Deus aí? O terceiro conselho que Jesus nos dá para lidar com ansiedade, eu sempre tive problema com ansiedade lá na frente, mas eu fui aprendendo com Jesus no decorrer dos anos como lidar com ansiedade. O terceiro conselho é: tome cuidado por onde está vazando as suas energias vitais. Por isso Jesus disse no verso 25: não se preocupe com a vida diária. O que Jesus está dizendo é que muitas pessoas, por causa da ansiedade, elas gastam uma energia que não era para gastar. O que Jesus está dizendo é que muitas pessoas estão concentrando as suas energias em algo lá no futuro, porque a ansiedade tem a ver com o futuro, com a preocupação, com coisas que não deveriam. Viva hoje. Porque a ansiedade é pensar muito no amanhã, é muito do amanhã e pouco do hoje. E não sei se você sabe, mas muitas vezes a gente esvazia o tanque da nossa vida com coisas que não deveria esvaziar. Você sabe que você tem um tanque aí dentro de você, um tanque emocional. E esse tanque você pode encher ou pode esvaziar. Eu fico procurando quais as coisas que enchem o meu tanque emocional. E eu fico vendo as coisas que esvaziam o meu tanque emocional. Porque eu quero viver plenamente. Jesus veio trazer uma vida abundante. Jesus quer que nós vivamos plenamente. Mas às vezes tem coisas que esvaziam a nossa vida. Às vezes você vai lá jantar com a sua família, almoçar com seus familiares, você chegou lá com o tanque cheio. Mas aí o que vai acontecendo nas conversas, o seu tanque vai esvaziando. Toma cuidado com isso. Procure lugares e coisas que enchem o seu tanque. Eu mesmo estou visitando a minha mulher todo dia. Eu vou de manhã e à noite. Olha, irmãos, o hospital é um lugar de tanque vazio. De tanque vazio. É um ambiente pesado. Esses dias eu fui visitar minha mulher. Antes de chegar no quarto dela, estava lá querendo ver minha mulher. Aí uma irmã falou: ei, você não é o pastor Silvio? Quase que eu falei: não, a senhora está enganada, a senhora não viu. Ela falou: não, que a minha mãe está aqui e ela gostaria que você orasse por ela. Amém. Você está olhando com essa cara com o quê? Eu orei por ela em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz lá no livro de Jó, que quando Jó orou pelos seus amigos, Deus restaurou a sorte de Jó. Às vezes orando pelos outros, você é abençoado em nome de Jesus Cristo. Quantos podem dar um glória a Deus? Agora toma cuidado com coisas que esvaziam você. Tem pessoas que quando você conversa, você sai com o tanque vazio. E tem pessoas que você conversa e você sai com o tanque cheio. Eu não sei você, mas tem pessoas que eu fujo. Não, eu vou esvaziar um pouquinho com esse aí, porque esse aí está com o tanque mais vazio que o meu, deixa eu dar uma esvaziada. Mas não dá para ficar esvaziando o tanque toda hora. Por quê? Você tem que entrar num quarto de hospital, você tem que elevar ânimo, encorajamento. Você não pode chegar ali, a vida está difícil. Não, chega lá com ânimo. Ontem mesmo, nesses 30 dias que minha mulher está internada, ontem 29 dias, foi a primeira vez em 29 dias que ela comeu uma papinha. E eu aplaudi, glória a Deus. Aí você fala: pastor, mas é uma papinha. Mas para quem não come há 29 dias, filho. Agora procure, toma cuidado. As coisas da vida que esvazia você. Por exemplo, eu estou tentando resolver meus problemas com motoqueiro. Eu sair na rua, os motoqueiros esvaziam meu tanque. Mas um dia o Espírito Santo falou comigo assim: tenha compaixão dos motoqueiros. Pense como Jesus olharia para os motoqueiros hoje. Teria compaixão deles. Sim ou não? Sim. Agora, Jesus ele fala: toma cuidado com essas energias vitais. E às vezes
A gente tem que saber, porque às vezes o seu tanque esvaziou naquele dia por as coisas que foram acontecendo, e aí nós temos assim, pelo menos falar, estou no limite, acabou a gasolina. Eu muitas vezes, na minha mulher, quando ela estava bem, ela vinha, eu saía com um monte de problema, eu chegava lá, ela queria falar sobre problemas, e eu falava, ó, meu tanque está vazio, estou no limite, vou surtar. Mais um problema, eu surto. Aí ela segurava a onda. Então, mulheres, você tem que ter sabedoria também. Porque às vezes seu marido vem do serviço, ele foi com o tanque cheio, mas ele voltou com o tanque vazio. Aí você ainda quer botar uma mangueirinha no pescoço dele e tomar a última gota de gasolina que ele tem. Tem que ter sabedoria, olha para a cara dele, vê como é que ele está bem, lá. Porque às vezes você fala a coisa certa na hora errada. Quantos entendem que eu estou falando? Digam glória a Deus aí. Quarto conselho, para a gente terminar no horário esse culto hoje. Quarto conselho de Jesus para a gente vencer a preocupação. Aprenda com a simplicidade da criação. Olha o que Jesus disse. E por que se preocupar com a roupa? Observe como crescem os lírios do vale. Eles não trabalham, não fazem roupas. No entanto, nem Salomão, que foi o rei mais rico que já existiu, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste assim com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com você, gente de pequena fé? Então, o terceiro conselho de Jesus é o seguinte: olha para a criação. Eu sei que nós somos um povo que vive numa região urbana e não numa região rural. E quando Jesus escreveu isso, ele vivia numa região rural. Mas deixa eu falar, de vez em quando é bom você ir para um parque e olhar os passarinhos. Olha para os pardais, para as andorinhas, para os bem-te-vis. Não é? Jesus disse, ó, olha só para eles, olha só, Jesus disse, observem os pardais. O próprio Martinho Lutero, ele disse que os passarinhos são os melhores mestres em teologia. Ele dizia assim, que os passarinhos são os melhores teólogos e pregadores. E ele dizia, as aves não colhem, as aves não têm despensa, as aves não têm celeiro, as aves não têm caderneta de poupança, as aves não têm aplicação, mas o Senhor cuida delas. E você vê os passarinhos como cantam? Aleluia! Então às vezes sai aí da sua rotina e fala, eu vou procurar um parque e vou dar uma olhada nos passarinhos, na natureza, e ver como Deus a sustenta. Você quer ficar livre da ansiedade? Olha para a criação. Deus é o que criou todas as coisas. Deus é o sustentador de todas as coisas. Deus é o provedor de todas as coisas. Diga aí um glória a Deus. Aleluia. E olha só, no verso 30 está escrito assim: e se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres. Você sabe o que é uma flor silvestre? Flor silvestre é uma flor que não se planta. Ela nasce por conta própria, vive e morre. E tem uma planta, que é uma das plantas que eu acho mais cheirosa que existe, que ela nasce, vive e morre no mesmo dia. Alguém sabe? À noite ela provoca um aroma, dama da noite. Aquele perfume da dama da noite. Só que ela nasce, cresce e morre no mesmo dia. Cumpre a sua missão. Jesus disse assim: se Deus cuida da dama da noite, Ele não vai cuidar de você? Quantos podem dar um glória a Deus aí? Esse é o Deus que nós servimos. Ele cuida de uma planta que vai viver um dia. Ele não vai cuidar de você. Eu vim dizer para você hoje que você tem um pai que está cuidando de você e que haverá provisão para você todos os dias da sua vida. O quinto conselho de Jesus para a gente saber lidar com a ansiedade e com a preocupação é: confie em nosso Pai Celestial. Ele sabe e conhece todas as nossas necessidades. No verso 26 diz assim: observe os pássaros. Eles não plantam, nem colhem,
nem guardem alimento em celeiro, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos do que os pássaros? Ei, filho, você é muito mais valioso que um pássaro. Você foi criado à imagem de Deus. Deus colocou as características dele em você. Deus colocou em você amor, santidade e justiça, que são seus atributos comunicáveis. Deus olha para você como um precioso. Agora, se Deus cuida de uma flor silvestre, que vai viver um dia, se Deus cuida dos pardais, Ele não vai cuidar de você? Aleluia! Por isso, que uma das coisas que eu vejo assim, Deus cuidando de nós, é quando você acorda de manhã e contempla os atributos de Deus. Você contempla que o Pai que te ama, que cuida de você, não é um Pai qualquer. É um Pai que é soberano. É um Pai que é onipotente. É um Pai que é poderoso. É um Pai que é cuidadoso. É um Pai que é providente. É um Pai que é generoso. O seu Pai tem todo o poder. Sabe quem é seu Pai? Ele pega todas as águas do mar na concha da sua mão. Ele pega todos os grãos de areia que existe e coloca em balanças de precisão. Ele criou milhões e bilhões de estrelas e chama cada um pelo seu nome. Esse é seu Pai. Digam glória a Deus aí, aleluia. É esse Deus que cuida. Irmãos, quando nós compreendemos a soberania, a grandeza, a gloriosidade do Senhor, a gente fala: esse é meu Pai que cuida de mim. Será que Ele não vai dar para você um almoço? Ele vai deixar de dar uma janta para você? Não, Ele cuida de nós. Ele cuida de você. E ainda, você nem precisa ter muita fé para não ficar ansioso. No Brasil, não precisa nem de fé. Nós somos o país que produz 1/5 do alimento do mundo. Você sabia disso? 20% do alimento do mundo é produzido no país que você mora. É o país que alimenta muitas nações. Aleluia. Então você não tem que se preocupar o que vai comer, o que vai beber. Talvez, tem dia que não vai dar para ir num restaurante. Mas lá na sua casa, há uma promessa de Deus. Que se você buscar o reino dele e a sua justiça, essas coisas, comer, beber e vestir, serão acrescentadas em nome de Jesus. Aleluia. Eu faz 47 anos que eu sirvo a Deus. 47 anos. Eu já tive momentos abundantes, mas já tive momentos também de escassez. Isso aí não é uma garantia que você vai viver só na abundância. Por isso que você tem que ter precaução. Você vê, na própria história bíblica, José teve uma época, na época das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras, que Deus ali ensina um princípio espiritual. Você está vivendo uma época de vacas gordas, você tem que poupar, colocar em celeiros, para quê? Quando vier o tempo das vacas magras, você está tranquilo. Eu, nessa minha jornada cristã, eu já trabalhei em alguns lugares que eu fiquei 3 meses sem receber nada. Mas não me faltou nada. Por quê? Porque Deus me deu sabedoria para me precaver. E agora você sabendo que mora num país de terceiro mundo, você não tem nada para o dia de amanhã? Porque Deus cuida de nós, mas Ele deu inteligência para você também administrar bem as suas finanças. Por isso, só gasta aquilo que você tem. Porque às vezes você quer gastar o que você não tem, e isso vai provocar mais ansiedade em você. E a má notícia, sabe qual é? Quando você ficar velho, você vai precisar dos outros. Meu filho de 21 anos, de vez em quando ele falou: pai, vai devagar aí, que no futuro quem vai cuidar de você sou eu. E eu falo: ó, eu não nego que você pode cuidar de mim, mas eu estou me esforçando o máximo para que isso não aconteça. E toma cuidado, que pode ser que eu fique velho e ainda venha ajudar você. Esses dias ele estava vendo um vídeo num podcast, e o rapaz tinha em torno de 40 anos, e o rapaz falou assim: meu filho tem 21. E ele falou assim:
O rapaz de 40 anos disse assim: mas quando eu tinha 20 anos eu fiz tanta besteira na vida. E meu filho só ouvindo. O cara de 20 anos faz muita besteira. E meu filho botou aquilo na cabeça e ele falou: pô, eu tenho 21, devo estar fazendo muita besteira. Muita besteira eu devo estar fazendo. Ele falou: pai, o cara de 40 acabou com a gente de 20. Eu falei: está certinho. E eu falei: mas não acaba a história por aí. Porque eu tenho mais de 60 e quando eu tinha 40, eu também lembro que eu fiz um monte de besteira. Mas graças a Deus, nós vamos crescendo em glória, e Deus vai cuidando de nós, em nome de Jesus. Sexto conselho de Jesus, para a gente saber lidar com a ansiedade: não viva escravizado pelo amanhã. Jesus diz assim: portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. E o verso 34 diz assim: portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas desse dia. Sabe qual é o problema da ansiedade? Que você quer trazer problemas de amanhã, que a maioria deles não vão nem acontecer, e você traz para o dia de hoje. Aí o seu dia fica mal. Eu não nego que tem dia que é o dia mal. Tem dia. Você já teve dias que você fala assim: hoje eu não deveria ter saído de casa? Essa semana aconteceu um dia para mim assim. Eu cheguei em casa e falei para meu filho: hoje eu não deveria ter saído de casa. Aconteceu tudo de errado. Tem o dia mal. Agora, o dia mal é uma vez ou outra que acontece. Agora, tem pessoas que vivem o dia mal todos os dias. Por quê? Elas vivem escravizadas pelo amanhã. E o amanhã? O que vai ser o amanhã? O que vai acontecer comigo? Qual vai ser meu futuro? Não seja escravo do amanhã. Desfrute o dia que Deus te deu hoje. A ansiedade, ela nos prende no futuro, mas o presente é o que Deus te deu. Deus não te deu ainda o futuro. O presente é o que? A graça de Deus. Deixa o amanhã para Deus. Deus vai estar também lá no seu amanhã. Ele está aqui no seu hoje, provendo, suprindo, guardando, levando você a pastos verdejantes. E o amanhã? Ele já está lá. E vai cuidar de você lá. E você vai experimentar as promessas dele hoje e o amanhã. Deixa o amanhã nas mãos de Deus. Quantos podem dizer um glória a Deus? E o último para a gente ir embora. Sétimo conselho: busque o reino de Deus em primeiro lugar. Olha só, Jesus termina com o verso 33 e diz assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus. E o que? A sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Agora toma cuidado, que a maioria dos pastores, eles falam esse versículo de uma maneira errada. Eles leem assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Não, todas as coisas não. Todas essas coisas. O que essas são? Comida, bebida e vestuário. Essas coisas. Todas as coisas não, porque a maioria fala: ó, busque o reino de Deus, que todas as coisas vão ser acrescentadas. Filho, um iPhone 17 não há garantia. Nenhum carro zero. Aqui não está dizendo todas as coisas, está dizendo o quê? Todas essas coisas. E que coisas são essas? Comida, bebida, vestimento. E também não vai estar dizendo que a vestimenta é de marca. Compra do Brás, compra na Barão. Esses dias eu fui comprar um negócio para mim na Barão. Meu filho falou: pai, você é um absurdo. Como o homem que tem um iPad compra roupa na Barão? Eu falei: mas qual que é a incoerência disso? Pai, de vez em quando eu preciso dar um toque de elegância para você. Esses dias eu fui comprar um blazer. Tem uma travessinha da Barão, tem um blazer lá de R$200. Eu fui entrar e ele falou: pai, que vergonha que você é meu pai. Que vergonha. Eu falei: filho, fica tranquilo, estou em paz.
Porque não é a marca da roupa. Não é isso que faz diferença na sua vida. Às vezes você vai comprar uma coisa que você não tem condições para comprar, para mostrar para alguém que você não conhece. O bom de ter ficado velho é que a gente não liga mais para isso. Essa é uma coisa boa. Ficar velho tem um monte de coisa ruim, a maioria. Esse negócio de melhor idade é uma mentira que contaram. Se você está esperando ficar velho, que é a melhor idade, mentira, mentira. Melhor você... Estão enganando os velhos. Olha, melhor idade nada, filho. Dói a junta, nesse frio dói tudo. Mas toma cuidado, porque você fica velho e você não liga essas coisas. Por quê? Porque essas coisas não são fundamentais. Agora Jesus disse o seguinte: busque o quê? O reino. Deixa eu falar para você, essas promessas que nós acabamos de ler, não são para todos. Isso aqui é para quem busca o reino. Nós estamos como igreja. A igreja não é o reino, mas a igreja é uma expressão do reino. Isso aqui é uma expressão do reino. E quando eu busco o reino em primeiro lugar, Jesus disse: essas coisas aqui, comida, bebida, vestuário, suprimento, provisão, nunca vai faltar para você. Serão acrescentados. E eu vou dizer para você, esse versículo para mim é mais do que um versículo teológico. Esse versículo para mim é uma coisa que mexe com a minha alma. É um versículo que tem uma força na minha alma, porque esse versículo aqui, ele mudou a minha vida para sempre. Quando eu vim ser pastor dessa igreja, há muitos anos atrás, essa igreja nunca tinha tido um pastor tempo integral. Nunca. Você está aqui desde o início. A sua esposa foi a primeira a ser batizada. Os pastores, eles vinham, mas eles não vinham tempo integral. Eles tinham trabalho fora e exerciam o ministério. Mas eu me lembro de um dia que o Espírito Santo falou comigo. Mas você sabe quando o Espírito Santo fala que você não tem dúvida? Que tem vezes que o Espírito Santo fala, você fica com dúvida. Será que é o Espírito? É minha consciência? Mas você sabe quando o Espírito Santo fala e você não tem mais dúvida? E o Espírito Santo me falou assim: Silvio Galho, busca o reino, a igreja, em primeiro lugar, e não vai te faltar nada. Isso aconteceu há mais de 30 anos. E eu fiz uma verdade. E na época, essa igreja nunca tinha alguém que se trabalhava integralmente aqui. Os pastores, eles tinham serviço, nada de errado nisso. Nada de errado. O pastor trabalhar fora é legítimo, é lindo, é um sacerdócio. Mas no meu caso, meu chamado era diferente. Deus falou: não, eu preciso que você venha a tempo integral. Só vou contar para você um pequenininho dessa história. Eu tinha um Palio na época, que eu pagava uma prestação de R$636. Fiz em 36 meses. E a igreja me ofereceu, sabe quanto? R$1.000. Agora você faz 1.000 menos 636, o que você faz da vida? Na época, passei um aperto. Eu ia na feira, aliás, no fim da feira, para comprar umas coisinhas. Mas me agarrei nessa promessa: busque o reino em primeiro lugar, e não vai faltar comida, não vai faltar bebida, não vai faltar roupa, não vai faltar o suprimento, não vai faltar provisão, não vai faltar nada.